Olá pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui na atividade do agiota. Ela está no bloco da mapas, ordenações e exceções, mas vocês conseguem fazer sem mapas e sem exceções, precisam pelo menos saber ordenar e fazer as manipulações de ponteiros e dados que nós já vimos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no agiota. Esse texto inicial ele conta um pouquinho da história da motivação do trabalho. Esse daqui é o seu Ptolomeu, que a gente vai fazer o projeto do sistema de empréstimos dele. E aí o sistema de empréstimos dele tem vários requisitos. Então, vocês leem com calma cada um dos requisitos e eu vou lá para a parte do funcionamento para que a gente possa entender olhando o funcionamento. Então, a gente tem a funcionalidade de adicionar clientes e os clientes eles têm um limite, que é o tanto máximo de dinheiro que eles podem ficar devendo para o agiota. Então, aqui eu estou cadastrando a Maria e a Rúbia. A Maria tem um limite de 500, a Rúbia tem um limite de 60. Para os clientes, o nome ele funciona como a chave única. Então, eu não posso permitir que eu adicione de novo um outro cliente com o mesmo nome. Depois dos clientes cadastrados, a gente tem uma operação de emprestar, né? Onde ele dá dinheiro para Maria, R$ 300. Então, o que você tem que validar? Primeiro, se o cliente com esse ID existe, e segundo, se eu ainda posso dar R$ 300 para esse cliente sem estourar o limite dele. Então, deu 300 para Maria, 50 para Rúbia e mais 100 para Maria. Quando a gente mandar mostrar, ele tem que mostrar os clientes ordenados pelo nome. Então, mesmo que a Rúbia e a Maria tenham sido cadastradas, independente da ordem, a Maria sempre vem primeiro, porque o M vem antes do R. O modelo de saída é essa carinha feliz, porque a Rúbia e a Maria ainda estão vivas. Aqui aparece o total que eles devem, do limite que eles podem pedir, e aqui as operações que foram efetuadas. Cada operação ela tem um ID único que vai sendo incrementado. Aqui a gente tem qual foi o tipo da operação. O seu Ptolomeu deu dinheiro para Maria, 500, depois deu dinheiro para Ruby, 50, depois deu dinheiro para Maria, 100. O que a gente pode ter de erro no empréstimo? O cliente pode não existir ou o limite pode ser excedido. Por exemplo, a Rúbia já tinha pegado 50 de R$ 60, então ela não podia pegar mais 30. Para facilitar, tudo aqui em termos de valores são números inteiros, tá? Então não tem valor quebrado. Seu Ptolomeu, sempre que tem uma operação que precisar de quebrado, ele arredonda para cima do tanto que a pessoa está devendo. Tá? Depois disso, a gente tem as operações de take, né? Onde o seu Ptolomeu pega de volta o dinheiro que ele emprestou, como do problema dele, tá? O que importa é que ele vai pegar de volta 350 da Maria, conseguiu pegar de volta R$ 1 da Rúbia, conseguiu pegar aqui mais 10 da Maria. A gente mostra o valor atual, o tanto que deve do total. E aí a gente tem aqui o histórico, as operações de give e depois as operações de take. As transações, as operações, elas são guardadas em redundância no sistema. Tanto o seu Ptolomeu, que é o agiota, ele tem um vetor de operações, aqui, com todas as operações que foram efetuadas, no caso aqui as operações dos clientes vivos, como cada cliente guarda suas próprias operações relacionadas, seja de saque, né, empréstimo ou devolução na sua própria conta. Daqui a pouco a gente vem pro diagrama. Vamos continuar vendo aqui o código. Então, quando eu peço para mostrar um cliente, vai mostrar o overview do cliente e a lista de operações relacionadas a esse cliente. Seu Ptolomeu disse que caso o cliente seja muito trabalhoso para pagar, ou fique devendo por muito tempo, ou tenha problema de relacionamento, ele mata o cliente no coração dele, né? Ele não quer mais cobrar aquele cliente. Então, para matar o cliente, ele tira o cliente da lista dos vivos e coloca o cliente na lista lá da morte, na lista dos mortos.
Então aqui a gente tem a lista dos vivos, as operações, todas as operações relacionadas aos vivos, a lista dos mortos e todas as operações relacionadas aos mortos. A gente tem 4 entidades: a lista dos vivos, a lista dos mortos, as operações dos vivos e as operações dos mortos. Aqui o segundo caso, a gente tem a Maria, José e a Rúbia. A gente tem as mesmas operações de emprestar, só que agora a gente tem uma operação a mais, né? Uma vez por semana, seu Ptolomeu, ele aumenta os juros, ele aumenta a dívida de todo mundo em 10%. Então você tem que pegar o tanto que a pessoa deve atualmente, 430, e aumentar mais 10%. No caso aqui, mais 43, o que vai para 473. Então você vai colocar uma operação de plus, né? De adição. No caso aqui foi de R$17, de R$43, de R$3. Se por acaso esse valor aqui fosse quebrado, se arredondava ele para cima. E o cobrar juros, né? Ele tem um adicional. Se por acaso, na hora que cobrar os juros, a pessoa estiver devendo mais do que o limite dela, seu Ptolomeu também diz que vai matar ela no coração dele, não vai mais cobrar a dívida. Então essas pessoas, elas têm que ir da lista de vivos para a lista da morte, né? Tanto elas quanto as operações referentes a elas. Vamos olhar aqui o diagrama. Para trabalhar qual tipo da operação, a gente vai utilizar uma enumeração, só que é uma enumeração bem simplificadazinha, tá? A gente tem os 3 valores, give, take e plus, e um método só para converter isso daqui para string, caso a gente precise. O meu cliente, ele tem um nome, meu cliente tem um limite, o máximo que ele pode pedir, e a lista das operações que estão relacionadas a ele. GetName trivial, GetLimit trivial, GetOperations só retornar as variáveis. Adicionar uma operação é invocada pelo método lá do agiota para salvar uma operação dentro do cliente. O saldo do cliente é calculado aqui no getBalance. Então eu não tenho um atributo saldo e o getBalance vai passar por todas as operações do cliente, somando ou subtraindo, dependendo do que for a operação. E aí vai tirar o valor total do que é que o cliente está devendo. Nas minhas operações, cada operação ela tem um ID único inteiro, o nome do cliente ela atribuída a ele, o label, se é um give, take ou plus, e o valor sempre em inteiro. Seu Ptolomeu não gosta de números negativos. Então, um give de R$30 significa que seu Ptolomeu deu R$30 para a pessoa, então ela está devendo R$30. Um take de R$10 significa que seu Ptolomeu pegou R$10 da pessoa, então agora ela só estaria devendo R$20. Os gets aqui são triviais. A lógica todinha do agiota, ela se concentra aqui nos métodos, seja adicionar cliente, pegar dinheiro, devolver dinheiro, dar fim nas pessoas, né? Claro, de forma figurada, né? Dentro do coração do seu Ptolomeu. Ninguém morre de verdade aqui, não. E aí, para simplificar isso daqui, a gente vai ter algumas ações. O Source Client, ele procura a pessoa dentro do vetor de pessoas e retorna o índice dessa pessoa. Então, sempre que você precisar fazer uma busca para saber, você não vai fazer for aqui dentro dos métodos get, give, take, kill. Você vai invocar o método source, por exemplo. Outro método útil é o get. O get, ele verifica se o cliente existe, usando o source. Cliente existindo, ele retorna um ponteiro. Cliente não existindo, ele dispara uma exceção, né? Ou então avisa uma mensagem de erro. Então, sempre que você precisar verificar se ele existe ou não existe e disparar o erro, você pode chamar o método get. O objetivo é não se repetir nos laços, não se repetir nos erros. Isso daqui está utilizando vetores para simplificar, mas, por exemplo, tanto na lista de clientes aqui dos vivos, já que o nome é uma chave única, a gente poderia estar utilizando um mapa aqui. Mas se você preferir fazer com vetor, você pode fazer com vetor. Tá? Como a lista das operações, como as operações elas têm um ID, que é a chave única, que é um número, também poderiam ser utilizados mapas aqui. Por que é que não poderia ser utilizado o mapa? A lista dos clientes mortos, porque tem que ser ordenado, tem que manter a ordem
da ordem que os clientes morreram, né? Quem morre por último vai ficando no final da fila, e a lista das operações dos mortos, que também tem que ficar da ordem pelo qual eles morreram. O ID da próxima operação, ele é utilizado todas as vezes que eu quero gravar uma nova operação. As ações de give, take, kill, eles em si não mexem nas operações, né? Eles chamam o push operation. O push é quem salva de fato a operação aqui e que joga a operação para dentro do cliente. Vamos dar uma olhadinha no código. Tá. Eu deixei a maior parte do código pronto porque é a parte mais simples. Aqui é a numeração, aqui é o S-Stream, aqui o Operation está praticamente completo. O cliente só vai precisar implementar o getBalance, que você vai passar por todas as operações verificando se foi ou não foi. Aqui, ó, adicionar a operação do cliente está aqui. E aqui os métodos do agiota que você vai ter que fazer praticamente todos, né? Procurar, dar o push operation. Então, só para a gente entender como é que funciona aqui o push operation. Suponha que você quer dar dinheiro para o cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se o cliente existe, verificar se é possível conceder o valor, né? E aí, se você pode dar esse valor para o cliente, você chamaria o push operation do agiota, passando o cliente, dizendo que você quer fazer uma operação de dar dinheiro e passando um valor. Então, é o push que vai fazer, que é responsável por criar a transação, criar a operação, salvar no histórico do agiota e jogar a transação para dentro do cliente, tá? Então, essa lógica de salvar as operações, ela fica toda aqui dentro. Então, fora isso, vocês vão lendo as instruções e fazendo de pouco a pouco. Sugestão: você comenta tudo que você não precisa aqui na main e comenta, por exemplo, os métodos que você não vai utilizar. O que é que você não pode tirar de comentário? O que é que você não pode comentar? Os toString e os métodos de string aqui. Mas os métodos internos, kill, plus, que você não vai utilizar, você pode comentar. Lembrando que um código que não funciona não vale nada. Então, você implemente os métodos, né, parte a parte para passar nos testes. O seu código vale tanto quantos testes ele passar. Por isso que é melhor fazer de pouquinho, passando nos testes e fazendo ele render, né, valer mais, do que fazer um monte de coisa com erro em todas as funções. Isso não vale nada. Valeu, pessoal.